Bom, muito bem-vindo a essa continuação, parte 2 do MTS módulo 3. Então, se você não assistiu ainda a parte 1, recomendo que você pare o vídeo agora e assista a parte 1 para a gente entender a partir desse momento aqui, tá? Uma segunda coisa que eu quero falar é que todo o assunto abordado em cada módulo, com os meus alunos, eu procuro brecar o assunto, eu breco ele e mando o exercício no caderno de exercício que a gente tem. Então, pega o caderno, faz todos os exercícios correspondentes a cada assunto específico e depois eu dou sequência na matéria, porque senão fica aquele monte de matéria, o aluno aprende aquele monte de coisa e até conseguir resolver tudo isso no caderno de exercício é complicado. Então vai por assunto, tá legal? Se você é instrutor e está assistindo esse vídeo, já fica essa dica aí. Então, no último vídeo a gente parou na página 16 nas barras. E agora eu quero entrar, lembrando ainda que eu já expliquei no outro vídeo a acentuação métrica da página 18. Então eu estou voltando agora, página 16, fórmula de compasso, seguindo aí. Então a gente descobriu lá que os compassos são agrupados de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4 tempos. Então a fórmula de compasso ela vai representar, a primeira coisa que ela representa é justamente esse agrupamento de tempos, né? Então, se eu tenho um agrupamento de 2 em 2 tempos, se o meu compasso é binário, então a fórmula de compasso são dois números sobrepostos que eu vou colocar indicando, cada número vai indicar uma coisa para mim. O número de cima, que é o que eu quero falar primeiro, é esse que vai indicar a quantidade de tempos por compasso. Lembra lá na acentuação métrica, onde a gente tinha compassos de 2 em 2 tempos? Então a gente vai ter o número 2 representando o compasso binário. A gente vai ter o número 3 representando o compasso ternário e o número 4 o compasso quaternário. Então esse número de cima representa a quantidade de tempos por compasso. Eu acredito que está bem explicado, não tem por que não entender isso. Agora, o número de baixo, que é a parte que a gente vai ter que ter maior atenção. Tá, então vamos lá. O número de baixo, ele representa uma figura musical, né? Se você assistiu o módulo 2, você vai lembrar que cada número corresponde a uma figura. Número 1, semibreve, número 2 é a mínima, número 4 é a semínima e aí por diante. Então, esse número de baixo são os números que vão ficar debaixo da fórmula de compasso. Então, deixa eu voltar no compasso binário. 2 em cima, que representa 2 tempos. Então, vamos supor que eu posso ter um compasso 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 2 por 16, 2 por 32 e 2 por 64. Tudo bem? Então, os números de baixo são os números lá das figuras que a gente aprendeu no módulo 2. E esses números representam exatamente essas figuras. Então, quando a gente fala compasso 2 por 2, é a mesma coisa de falar 2 por mínima. Se eu falar 2 por 1, é 2 por semibreve. Se eu falar 2 por 4, é 2 por semínima. 2 por 8, 2 por colcheia. E assim por diante. Tá claro até aí? Tem alguns bônus, versões mais antigas, que a gente chega a pegar a escrita dele, ao invés de vir 4 por 4, estava 4 por semínima, para você ver que dá para usar, tá bom? Então, o número de baixo está representando essas figuras que a gente aprendeu lá no módulo 2. Tá ok aqui? Tá. E o que vai me dizer esse número 4? Tudo bem, 2 por 4, tá, legal, eu sei que o compasso tem 2 tempos e eu sei que o 4 é uma semínima, tá, e daí, né? Então, vamos entender o seguinte, o número de baixo é o número que está representando a nota ou a figura que vale um tempo do compasso. De novo, vamos lá, número de baixo é o número que representa a figura musical que está valendo um tempo do compasso. Vamos explicar isso. Se eu tenho um compasso 2 por 1, a semibreve vale um tempo. Se eu tenho um compasso 2 por 2, a mínima vale um tempo. Se eu tenho 2 por 4, a semínima vale um tempo.
E aí por diante, 2 por 8, colcheia vale um tempo. E segue assim. Se eu tenho um compasso 3 por 1, mesma coisa, semibreve vale um tempo. 3 por 2, mínima vale um tempo. 3 por 4, semínima vale um tempo. 3 por 8, colcheia vale um tempo. Joia? Deu para entender até aí? Então o número de baixo é a figura que vale um tempo do compasso. E aí cai naquela proporção que a gente aprendeu lá no módulo 2. Que proporção é essa? O que eu estou falando? Se eu estou falando que, vou dar um exemplo, 3 por 8, se eu estou falando que o 8 é a colcheia, e se eu estou falando que a colcheia vale um tempo, logo a semínima, que é a figura de cima dela, vai valer 2 tempos, né? Se eu estou falando que um compasso 4 por 2, vou dar um outro exemplo, o 2 é a mínima, então a mínima vale um tempo, então a semibreve vale 2 tempos. Né? Então, se a mínima vale um tempo, a semínima vai valer meio tempo. E aí por diante. A proporção é idêntica. Tá bom? Deu para entender? Então é isso que eu queria dizer aí, falando um pouco dessas fórmulas de compasso. Então eu acredito que não dê mais confusão sobre isso. Se você não entendeu, é um assunto meio extenso. Então, se você não entendeu, é bom você voltar ao vídeo e assistir novamente toda essa explicação, porque você vai usar isso para o resto da sua vida musical, tá bom? Então tá, eu vou seguir aqui. Tá, então assim, faltou falar uma coisa. Essa figura que vale um tempo, a gente pode chamar ela de unidade de tempo. Então o que é unidade de tempo? Ou U.T. né? O T. A gente abrevia o T. O que é o T? O T, unidade de tempo. É a figura musical que vale um tempo. Simples assim. Vamos voltar lá. 2 por 1, semibreve, é a unidade de tempo. 2 por 2, a mínima é a unidade de tempo. 2 por 4, a semínima é a unidade de tempo. 2 por 8, a colcheia é a unidade de tempo. E assim por diante. Tá dando para entender até aqui? Então, a unidade de tempo é a figura que preenche um tempo do compasso, que é exatamente a figura do número debaixo da fórmula de compasso. Tá claro? E existe ainda a unidade de compasso, U.C., né? U.C., unidade de compasso. Então, o que representa a unidade de compasso? Ela representa uma nota que preenche o compasso inteiro. Vamos dar um exemplo aí? No compasso 4 por 4. 4 por 4. Então eu sei que o 4 de cima está me dizendo que eu tenho 4 tempos no compasso. Beleza. O 4 de baixo está me dizendo que a semínima vale um tempo do compasso. Ora, se a semínima vale um tempo, a mínima vale 2 e a semibreve vale 4. Então a figura que preenche os 4 tempos é a semibreve. Logo, a semibreve é a unidade de compasso, ou seja, a figura que preenche o compasso inteiro. Deu para entender? A gente pode dizer ainda, por definição, que a unidade de compasso é a soma das unidades de tempo. O que eu fiz? Eu não fiz exatamente isso, eu não somei 4 semínimas. 4 por 4, o 4 de baixo é a semínima, então semínima mais semínima vai dar uma mínima, semínima mais semínima, outra mínima, mínima mais mínima, semibreve. Então eu cheguei na unidade de compasso, na figura que preenche o compasso inteiro. Tá esclarecido até aí? No compasso ternário, qualquer compasso ternário, a gente não vai conseguir somar isso perfeitamente. Vocês vão sentir aí. Eu vou dar um exemplo do compasso 3 por 4. Então vamos lá. Eu tenho 3 tempos para preencher do compasso. E o 4 de baixo me representa a semínima. Então, semínima mais semínima vai dar uma mínima. E essa mínima preenche 2 tempos. Eu tenho 3 para preencher. E aí, o que eu faço? Se eu colocar outra mínima, vai passar, porque vai dar 4. Se eu manter uma mínima só, vai dar 2. E eu preciso de 3. Então, o que eu faço? Eu vou contar um segredinho que nós vamos aprender lá na frente. Tá bom? Nós vamos aprender lá na frente. Não esquenta que eu volto nesse assunto. Existe uma coisinha que chama ponto de aumento. Esse ponto, ele vale metade do valor da nota. Deu para entender? Um pontinho colocado à direita da nota que vale metade do valor da nota. Eu acho que está bem claro. Então, voltando lá. 3 por 4. Eu tenho
semínima como unidade de tempo. 2 semínimas vai dar uma mínima, preenchendo 2 tempos. O terceiro tempo eu coloco ponto, por quê? O ponto vai valer 1 tempo. Se a mínima vale 2, o ponto vale metade dela, vale 1. Então 2 mais 1, 3. Então qual é a unidade de tempo do compasso 3x4? A mínima pontuada. Tá claro até aí? É difícil? Não é difícil. Fácil também não é. Tem que estudar, não adianta. Tem que pegar a mão na massa e assistir esse vídeo várias vezes se precisar, mas você vai entender com certeza, tá bom? Isso eu tenho certeza. Bom, seguindo então, eu vou dar mais um último exemplo do compasso ternário. Vamos falar 3 por 2, tá? Então o 2 é a mínima e essa mínima vale 1 tempo. 2 tempos então seria a semibreve. Eu pego a semibreve e coloco ponto nela, então semibreve pontuada é a minha unidade de compasso. Tá claro até aí? Então só o compasso ternário que vai esse ponto de aumento para a unidade de compasso. Tá bom? Eu acredito que está bem claro. Vamos dar sequência na página 17. Então a gente tem aí orientação para a marcação dos compassos. Então, para a gente entender como é que funciona a marcação dos tempos, então nós vamos dar 2 opções para vocês daqui para frente. Então, até aqui, a gente usou a elipse para fazer a marcação dos tempos. A gente pode continuar usando elipse? Pode. Podemos continuar normalmente usando a elipse. Ou simplesmente a gente usa essa marcação que está aqui, que eu vou explicar. Então, eu tenho a marcação do quaternário, que a gente simplesmente divide, ó, uma elipse, 2 elipses, a terceira vem para cá. Esse vídeo vai estar invertido para você. Então, eu vou fazer espelhado. O movimento que eu fizer aqui, você repete aí, guiando pela minha mão, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. O ternário vai ficar 1, 2, 3. O binário vai ficar 1, 2. Então, esse movimento que eu fiz é a marcação para você continuar fazendo os seus exercícios. Quando você enxergar quaternário, vai ser do primeiro jeito, ternário do segundo e binário do terceiro jeito, tá? Lembrando que eu gravei agora, esse movimento que você enxergou da minha mão já é o movimento certo. Você está enxergando já da maneira correta aí para você, tá bom? Então não está espelhado esse movimento para você, tá legal? Aí a gente segue com exercícios. Então, exercício número 1. Complete com fórmulas de compasso seguindo o exemplo. Então a gente tem compasso quaternário, ou seja, qual é o número de cima? 4. Aí vem o T, unidade de tempo igual a semínima. Opa, qual é o número da semínima? 4. Então, compasso quaternário, número de cima, 4. Unidade de tempo semínima, número de baixo, 4. E aí você vai seguir. Compasso ternário, qual é o número de cima? Você vai pôr unidade de tempo mínima. Opa, qual é o número da mínima? Então é o número de baixo. E o último compasso quaternário, o número de cima aí você vai responder, unidade de tempo é a colcheia, então o número de baixo é o número, e aí você vai responder. Seguindo exercício número 2, coloque as barras faltantes nos exercícios abaixo. Em seguida, faça a linguagem rítmica. Então, qual é a fórmula de compasso do A? Não é 4 por 4? Então, a cada 4 tempos, você vai ter que colocar uma barra de compasso. Agora, quem que é a unidade de tempo do quaternário, do 4 por 4? O 4 de baixo, qual figura que é? É a semínima. Então, a cada 4 semínimas, você coloca a barra de compasso, tá bom? A letra B, aí é 2 por 2. Então, quem que é a unidade de tempo do 2 por 2? 2 por 2, o 2 de baixo representa a mínima. E aí, então, a cada 2 mínimas, você coloca a barra de compasso, porque o compasso é binário, ele tem 2 tempos por compasso. E o 2 por 8, ele também é um compasso binário, porém a unidade de tempo é a
colcheia, isso. Deu para ouvir do outro lado aí, hein? Então 2 por 8, 8 é colcheia. Então o compasso é binário com unidade de tempo colcheia. Então a cada 2 colcheias você completa o compasso. Tá legal? Depois a gente faz a linguagem rítmica disso aqui. Então, nós estamos com 15 minutos. Eu vou seguir na explicação do exercício 3. Eu vou explicar os exercícios, terminar a página 17 e a gente vai vir para um terceiro vídeo arrematando isso. Então, exercício 3. Coloque as fórmulas de compasso e faça a linguagem rítmica. Então aqui a gente já tem o exercício pronto com as barras no lugar e você vai ter que dizer qual é a fórmula que você tem que usar para fazer isso. Então você vai analisar a cada quantos tempos que estão fechando e qual é essa figura que está fechando o compasso também. Tá legal? Então faça o A, o B e o C. Tá, terminando isso, a gente entra em acentuação métrica, que eu já expliquei no primeiro vídeo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e aguarda o próximo vídeo que vai ter uma terceira parte desse módulo 3, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima aula.